nesse Nossa, momento? eu fiquei eufórica. Eu nem me recordo o que levou ele, mas do nada ele. Não, tô me recordando. Ele estava nos meus pais, que ele fica lá nos meus pais, né? Quando eu tô no trabalho, quando ele não tá na escolinha. E aí na hora que eu cheguei, ele foi no corredor. Aí na hora que ele me viu, aí ele, mamãe. Ai, eu fiquei doidinha, nossa senhora. Ele viu eu chegando, aí ele falou, mamãe. Eu falei, nossa senhora. Aí eu corri, abracei ele, eu falei, isso, meu amor, é a mamãe chegou do trabalho. Aí ele sorria, é a melhor coisa do mundo. Enquanto isso, eu vou apresentar a Letícia Helena Bento, né? Isso, da Silva Bento. Da Silva Bento. A mãe do Felipe, cadê o Felipe? Tá dormindo já? Felipe tá dormindo. Ah, hoje não vai ter Felipe cantando. Não, hoje não. Fica para outro dia. Fica. Não vai faltar oportunidade, não. Com certeza. Então, eu agradeço, Letícia, por ter aceitado, fiquei muito feliz, certo? Hoje eu coloquei minha t-shirt em homenagem a vocês, há uma leve riso solto, né? Porque Felipe é riso solto, você também, já percebi. Eu tô nervosa. Vai dar tudo certo, fique tranquila. Que o Wes foi embora e deixou meu mouse, ele levou meu mouse. Ele ia embora e ia levar meu mouse. Enfim, mas assim, fique tranquila, vai dar tudo certo, vai ser só um bate-papo. E aí você vai compartilhar um pouco da sua experiência, como foi que você ajudou o Felipe a se comunicar, porque aí vai ajudar outras mães e pais, né, que estão assistindo. Certinho. Então, Letícia, o que eu queria saber, assim, hoje você consegue, assim, você ajuda o seu filho autista, no caso o Felipe, a se comunicar? Sim, e muito. Ajuda o meu filho a se comunicar. Que bom, fico feliz. E assim, Graças a você. oh, que bom, fico feliz. Esse fone, meu Deus do céu. O Wesley não entende que ele tem as manhas, tem uma manha, mas enfim. Me conta um pouquinho, assim, Letícia, como foi que você desconfiou do autismo do Felipe? Como foi que tudo aconteceu, assim? Então, o Felipe ele nasceu em fevereiro, né, de 2019. Agora, dia 15, ele vai fazer 3 anos. Então, logo após ele nascer, tudo normal. Nunca identifiquei nada, sempre fazendo os acompanhamentos dele com o pediatra, né, levando no médico, fazendo acompanhamento tudo certinho. E eu comecei a reparar, e assim, ele interagia muito quando ele era bebê. Ele ria, ele olhava. Aqui na minha região a gente fala muito guguná. Ele gugunava até tentando falar. Que seria o E aí todo balbucio, mundo. né? Balbucia. Aqui a gente fala guguná. O gugu, fica gugunando até. Ah, não E aí, sabia. assim, aí todo mundo me falava, nossa, ele vai falar rapidinho, vai falar rapidinho. E aí eu fiquei assim, né, tranquila e a fase dele de bebê, tudo normal. Engatinhou no período, né, dos marcos, né, engatinhou no período que normalmente se espera, andou, tudo perfeito. Deu um ano, mais ou menos, eu comecei a observar algumas coisinhas assim que foi me deixando intrigada. Um pouco foi de tantas pessoas ficar, ele já está falando? E eu falei, não está falando ainda não. E comecei a observar algumas atitudes nele, né? Na questão de vez em quando ele ficava fazendo assim com a cabecinha, sabe, balançando. Eu chamava ele não me correspondia. Eu chamava, ele não me olhava, ele ignorava a gente, sabe? E de vez em quando, bem esporádico, ele andava na pontinha dos pés. Só que assim, para mim, tudo, mesmo com essas características, eu não tinha conhecimento de autismo, nem nada, então, para mim, estava tudo normal. E quando ele fez 1 ano e 7 meses, indo na consulta, né, com a pediatra, fui para uma consulta mesmo de rotina, e aí eu comentei com ela, né, falei, ele ainda não está falando,
Aí ela, ele não tá falando nada. Eu falei, não, ele não fala nada, nem mamãe, nem papai, nada mesmo. Aí ela já ficou meio assim, né? E aí, a princípio, nessa primeira consulta, ela só me questionou se eu já tinha ouvido falar sobre autismo, e eu falei, não, nunca ouvi falar. Aí ela, não, assim, não tô querendo, né, tipo, te diagnosticar nem nada, até porque é a primeira consulta, né, mas, assim, pela forma que você está me falando, né, dessas questões mesmo que eu já coloquei aqui, de dele balançar a cabecinha, dele não corresponder quando a gente chamava pelo nome, a gente ficava, Felipe, Felipe, e para ele nem não dava retorno mesmo. Aí ela falou, ó, pode ser, porém, só me levantou essa hipótese e mais nada. Aí ela pediu alguns exames, né, que eu pedi só para ver, exames de rotina mesmo, ver se estava tudo ok. E aí no retorno, ela já falou, olha, Letícia, os exames dele tá tudo normal, porém, por conta desse atraso na fala, né, toda criança tem um marco, tem os períodos, né, as fases, e assim, 1 ano e 7 meses já se espera da criança algumas, né, Palavrinhas. algumas palavrinhas, né? Por exemplo, me dá pelo menos 2 frasezinhas, né? E como ele não fala nada, eu te oriento a procurar uma fono e uma psicóloga. E começa a ler sobre autismo. Aí eu falei, tá, né? Aí eu falei, não. Aí eu pensei, né, não, ela tá, não tem nada disso. E eu ficava muito pensando, o Felipe vai estar assim por conta da pandemia, né? Ele não tem, eu não tava, né? Não tô ainda, na verdade, né? Mas devido à pandemia eu não estava saindo nem nada, ele não tinha contato com outras crianças. Aí eu falei, não vai ser nada, não. Mas mesmo assim, Você levou. ela me deu um encaminhamento e eu levei. Falei, não, eu vou levar. E aí coloquei ele numa clínica, né, que tem aqui na minha cidade, para ele iniciar fono e psicóloga. Isso em novembro de 2020. E aí fui levando e ele ficou lá, de novembro de 2020 até o ano passado. Porém, como eu não estava vendo assim, muita mudança, conversando com um e com o outro, eu conheci uma pessoa me indicou, uma psicóloga, e aí eu fui nela, expliquei toda a situação, né, das características que eu estava observando e dessa hipótese que a pediatra levantou, e aí ela fez uma avaliação no Felipe. Aí ela fez uma avaliação na escola, na época ele estava indo na escolinha, né, em modo híbrido, semana sim, semana não. Aí ela conversou com as tias da escola, conversou comigo, né? Ela fez 2 atendimentos com ele, e aí depois ela me chamou e me deu o laudo mesmo. Falou, Letícia, realmente o Felipe ele tem o grau de autismo. Aí ela me deu o relatório, né, com todo o laudo, falou da questão do hiperfoco dele, que era em número, letras e forma, sabe? A questão dele enfileirar as coisas, ele ficava enfileirando, ele tinha o hábito, por exemplo, na escolinha, de ficar vendo televisão de virado a cabecinha. Ele ficava de costa para a televisão e com a cabecinha virada, sabe? Olhando a televisão de costa. Assim? E isso, Sim. assim. Aí ele vira para televisão, ele fica de costa para a televisão e vira a cabeça dessa forma. Nunca Até tinha hoje, visto, de não. vez Eu tenho alunas que os filhos ficam de cabeça para baixo no sofá assistindo a televisão. Mas assim, Não, 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 ele não não faz isso, não. recordo. Ele faz desse jeito, aí ele fica de costa para a televisão e vira a cabeça assim, fica vendo o contrário. Aí, assim, eu, com esse relatório que ela me deu e, tipo, me dando o checkmate, olha, Letícia, ele tem mesmo. Porque até então, eu sempre ficava, não. Eu meio que ficava burlando o meu pensamento, né? Falando, não vai ser nada, não vai ter autismo, vai ser mais por conta mesmo dele não ter uma interação com muita criança, não sair, o convívio mesmo. Mas aí não foi, ela diagnosticou e falou, é o autismo mesmo. E aí, depois disso, as intervenções, né? Que eu venho fazendo,
e com o seu curso também ajudando muito, muito, muito. E aí foi dessa forma que eu tive o diagnóstico. Como você se sentiu, assim, desde o primeiro momento que a pediatra levantou, ou que vocês que até então nunca tinham ouvido falar, né, sobre autismo. Eu nunca tinha E ouvido quando a falar. psicóloga disse que realmente ele preenchia, assim, as características, né, do TEA. Eu levei, eu acho que a maioria, assim, leva entra num estado, assim, de, meu Deus, como que vai ser? A gente só pensa no futuro, né? A questão da sociedade mesmo, né? A rejeição, a, a inclusão, né? Deles perante a sociedade. E hoje em dia, acho que ainda tem muitas pessoas, né? Ainda não sabem do que se trata, como lidar, não entende, né, as crianças. E aí a minha preocupação foi o futuro, como que vai ser? Sim, eu entendo. Ô, Letícia, como era a comunicação do Felipe antes e como é que está a comunicação dele hoje, para a gente entender? Então, para falar bem a sinceridade, Carla, antes ele não tinha comunicação com a gente, não. Ele não tinha mesmo. Só mesmo na fase que ele era bebê, que ele sorria, que ele procurava a gente, que ele dava uma interagida, mas a questão de pronúncia, de querer falar alguma coisa, ele não falava, ele não pedia, ele não esboçava nenhum indício assim de comunicar, entendeu? Agora, hoje em dia, né, após eu ter iniciado o curso, que me ajudou muito, que ele está deslanchando, entendeu? Que agora ele já, graças a Deus, Graças a agora Deus. ele já está, agora ele já, assim, lógico, 100% ele ainda não se comunica, ele ainda não formula frases, mas pelo menos a questão de esboçar, assim, as reações, algumas coisas que ele quer, ele já consegue fazer, tá? Ele apontar, antes ele não apontava nada, 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 podia perguntar 1000 vezes, Felipe, o que você quer? Ele nada, agora ele já aponta, por exemplo, ele vê a banana, ele aponta, fala banana, desenho, que nem você ensinou, eu pego ele, ponho ele no colo, vou na frente da televisão e pergunto, Felipe, qual que você quer ver? Ele Esse ou apontar e esse? falar. Aí ele pega e aponta e fala, sabe? Aí ele fala uma palavrinha do que é do desenho e aponta, sabe? Aí como ele aponta, aí eu pego e falo, é esse o desenho. Ele gosta muito ele tá numa fase agora que ele aprendeu a gostar de mantra, as musiquinhas Ah, mais calmas, sabe? Ele sim. adora. Adora, ele gosta muito. E aí, praticamente, a gente está tá nessa linha. Porque desenhos agora põe, ele vê os desenhos, mas aí ele começa a chorar, resmungar, me entrega o controle, aí ele vai na minha mão, me entrega o controle, olha para a televisão, me entrega, tipo assim, troca, sabe? Pedindo para trocar, para tirar o desenho. Para assistir, E ele não para ouvir os fazer. mantras. Para ouvir os mantras dele. É Isso bom que foi o que ele relaxa. não fez. É bom Aí que vai para a relaxa. família inteira. Vai que ele vai gostar de yoga como eu, né? Eu acho que ele vai curtir muito essa linha, porque ele adora, adora, adora. Aí, Ai, assim, coisas que ele nunca fez, né? Tipo, que nem agora, agora eu sinto que ele consegue interagir mais com a gente e entender o que a gente pede para ele, sabe? Por exemplo, eu peço, Felipe, vai tirar a roupinha, eu peço para ele tirar a fralda, ele tira, vamos pôr no cesto vamos jogar a fralda no lixo. Aí ele vai, pega a fralda, coloca lá no lixo. Aí, quando a tampa não fecha, ele pega levanta e tampa a fecha. Se a fralda ficar um pouquinho para fora, ele pega e abre para pôr a fralda ajeita. tudo dentro. A gracinha. Roupa suja, vamos levar a roupa suja lá no cesto. Ele pega a roupa e leva lá no cesto, sabe? Melhorou muita coisa, muito, muito mesmo. Que bom, fico muito feliz. Você consegue lembrar, assim, Letícia, qual foi o primeiro resultado que você teve, assim, quando você começou a aplicar o PAP, assim, o primeiro resultado que você teve com o Felipe? Sim, eu considero que
a primeira coisa foi mais a questão de compartilhar com a gente o que eu falava com ele me ter atenção no que eu estava falando, sabe? Um exemplo, ia entregar alguma coisa para ele, praticamente ele não dava moral, sabe? Eu pedi para ele fazer alguma coisa, guardar alguma coisa, ele ignorava. E depois que eu iniciei o PAP, questão dele me pedir, me procurar mais a minha ajuda, sabe? Porque ele era muito de ele fazer tudo sozinho, nada ele me pedia, nada ele me procurava. Tudo ele fazia sozinho. Para pegar qualquer coisa, ele arrastava uma cadeira, ele puxava algum móvel da casa e eu ficava só vendo o que ele estava fazendo e ele não me procurava para poder pedir ajuda. E depois que, com o fato, a primeira coisa assim que eu observei foi essa questão dele me pedir, dele me procurar para poder pedir ajuda para fazer alguma coisa. Ótimo. Intenção comunicativa, né? Também, deles Isso, chegar para você, sim. pedir ajuda, mostrar algo. Eu escuto muito isso, né? Que as mães falam assim, E o ele é muito mamãe, né? independente. O mamãe ele soltou depois, depois do papo, que ele não falava mamãe. Oh, o tão esperado, né? Nossa senhora, quando ele falou, eu, o quê? Ela repete, aí a gente fica naquela, não ouvi. Não tô acreditando. É Muitas muito mães bom. falam isso. Muitas mães falam isso, assim, mas ele é tão independente, ele se vira. A gente quer que as crianças elas aprendam, né? Que elas sejam independentes, né? Mas claro Uhum, que ninguém é 100% independente, né? A gente sempre vai depender de outras pessoas. Para uma coisa ou outra ao longo da nossa vida. Mas assim, a gente quer que a criança seja independente, mas a gente também tem que tomar esse cuidado para, tipo, a criança não fala. Ela é independente e vou deixar por conta, né? Porque sim, a gente precisa mostrar porque ela pode pedir ajuda, que não tem problema pedir ajuda, que vai ter coisas que ela não vai conseguir alcançar e que ela precisa pedir, e que vai ter coisas que ela também vai tentar pedir e não vai conseguir, e vai usar do choro, né? Às vezes do corpo mesmo, se jogar no chão, enfim, porque a criança não vai ter recursos, né? Para isso, não vai ter ferramentas para se comunicar. sim. Então, quando o Felipe começou a perceber e juntamente com seus estímulos, né, com as ferramentas que você utilizou, ele começou a perceber que você era parceira dele e que ele poderia pedir sua ajuda, né? Isso é muito importante. Sim, foi a forma, eu lembro de você falar, né? A gente tem que entrar no mundinho dele no momento da brincadeira, né? Hum. Então, coisas que eu não sabia fazer, né? E foi com o curso que eu aprendi. Chegar nele, saber a forma de chegar nele, né? Para poder brincar e compartilhar com ele. Porque ele ainda tem, né? Ele ainda tem. É, mas como eu não sabia lidar, eu não conseguia brincar com ele. Porque ele ficava lá brincando, tudo que ele pegava, ele ficava enfileirando. Aí ele enfileirava os bloquinhos, carrinho, tudo ele enfileirava. E eu ficava olhando ele enfileirar e não sabia fazer nada. E aí, você ensinou, né, a forma, né, de chegar e interagir, e aí eu entro na brincadeira com ele. Que bom. E E aí ele quando olha ele para falou o mim, nome. tipo, Não, pode falar, desculpa. Eu achei que você tinha terminado. não, não, aí ele, tipo, eu brinco com ele, e quando eu paro, aí ele olha para mim, tipo, é sua vez, sabe? Eu ia perguntar que você falou, eu acabei que falei outra coisa, esqueci. Quando ele falou mamãe para você, assim, é, como foi a situação, assim, como você se sentiu, né, nesse Nossa, momento? eu fiquei eufórica. Eu fiquei eufórica. Eu nem me recordo o que que levou ele, mas do nada ele. Não, tô me recordando. Ele estava nos meus pais, que ele fica lá nos meus pais, né? Quando eu tô no trabalho, quando ele não tá na escolinha. E aí na hora que eu cheguei, ele foi no corredor. Aí na hora que ele me viu, aí ele, mamãe. Ai, eu fiquei doidinha, nossa senhora. Ele viu eu chegando, aí ele falou, mamãe. Eu falei, nossa senhora. Aí eu corri, abracei ele, eu falei, isso, meu amor, é a mamãe chegou do trabalho. Aí ele sorria, é a melhor coisa do mundo. Com certeza. Você é muito parecida com ele, o sorriso, tudo. É, Parece muito. lembra?
É, geralmente as crianças Ai, parecem com o pai, né? Mas assim, pelo que eu já vi, assim, vocês dois juntos até nas aulas de dúvida, ele parece muito com você. Sorriso. parece, mas tem alguns traços do pai também. Assim, Letícia, quando você começou a estudar e aplicar, em quanto tempo, mais ou menos, você aplicou, começou a perceber os resultados, né? Demorou um pouco, foi mais rápido, como é que foi? Eu considero que foi até rápido. Questão de 2 semanas, mais ou menos, eu já comecei a observar algumas mudanças nele, sabe? Porque eu comecei a entender o jeito dele, a forma de abordar ele, e aí eu já fui tendo mudanças, né? Uma vez eu até te perguntei a questão de birras, né? Porque ele tinha, ele tinha muita birra, e justamente quando eu falava o não, né? Então, eu aprendi, né, substituir a palavra não para não causar tanto estresse nele, né? E a birra, e ia trabalhar a questão de, por exemplo, quando ele dava uma birra, eu rapidamente tentava mudar o foco, entendeu? Então, isso me ajudou muito, A porque ele é bem redirecionar, birrentinho. né? Sim, porque Redirecionar. porque ele é bem birrentinho, então isso já me ajudou muito, porque ele se jogava no chão, sabe? E aí eu via que era aquela birra mesmo, não era crise, era birra, porque ele se jogava no chão e aí ele me olhava, tipo, para ver se eu estava olhando, sabe? Então, com a sua ajuda, as suas orientações e as dicas do curso do PAP, eu consegui trabalhar para poder minimizar e tirar o foco, sabe? Isso foi muito importante para mim. E para ele, né, também. Sim, sim. É, isso é importante. Eu lembro quando você perguntou isso. É, Com certeza, acho que foram nas aulas tirar dúvidas. Assim, foi nas Letícia, aulas. nas aulas tirar dúvidas, eu lembro. Assim, quando você soube assim, da proposta do PAP, assim, você teve alguma dúvida no sentido assim, será que vale a pena? Será que vai funcionar para mim? Passou pela sua cabeça? Que às vezes passa, né? Essas coisas. A gente fica na dúvida, né? Acontece. Então, a gente tem que ser bem sincera, né? Com certeza, para ser Então, sincera mesmo. sim, eu tive muitas dúvidas, até porque eu fui te conhecer através do Instagram, né? Porque acaba que depois que a gente tem o diagnóstico do autismo, a gente meio que só pesquisa isso, só começa a seguir páginas, né, relacionadas ao assunto. E, e aí foi nessas páginas que eu fui seguindo que eu fui te conhecer, que eu vi lá você falando. E mas eu fiquei, mas assim, eu lembro quando eu comecei a te seguir, passou um tempinho depois você mencionou sobre a semana do autismo. Aí eu falei, eu vou me inscrever, porque eu preciso até aprender, né, para conhecer. E aí eu me inscrevi. Quanto a isso, eu não tive dúvidas. Eu me inscrevi e foi com base na inscrição que eu fiz, vendo o seu trabalho, a forma de você abordar, o conhecimento que você tem, que aí eu mudei meu pensamento. Mas, a princípio, eu tinha muita dúvida. Porque na internet tem muita coisa, né, Carla? Então, assim, a gente vê, tem muitas pessoas que falam, né, coisas de seu filho é autista, que para curar, para Tem muito charlatão, infelizmente. como ele fazer ele falar em 2 semanas, em um mês, entendeu? Então, a princípio, olhando, eu falei, será que realmente vai funcionar, que vai dar certo? Eu agradeço pela sinceridade, é importante, né? Porque às vezes a sua dúvida, essas dúvidas acontecem, né? Passam pela cabeça de outras pessoas também, né? Eu acredito que sim, porque a internet hoje em dia tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é legal, né? Tem que saber Não foi separar. seu caso, não foi seu Que bom, caso. que bom, Não foi mesmo, não me arrependo. que bom. Você teve dúvida, assim, Letícia, sobre o tempo, se você ia ter tempo para aplicar, porque você trabalha o dia todo, né? Aí o Felipe vai para a escola, fica com seus pais, aí você só tinha a noite, né? Você acha que isso foi Sim, um problema inicialmente?
Eu tinha muito medo se eu ia conseguir aplicar, né, tudo, justamente devido ao trabalho, né, porque trabalho de segunda a sexta e chego só de noite, sábado e domingo, né, questão já do cansaço da semana, a correria, ter que organizar uma coisa ou outra, eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir fazer, né, todas as atividades, tudo que era proposto, foi em prática mesmo, mas eu tenho certeza, assim, falando por mim, que a gente consegue, né? Tirar 1 hora por dia, mesmo que à noite, né? Para poder fazer uma atividade legal com a criança, para ajudar mesmo a estimular, eu considero que seja possível, né? Nós, como pais, em fazer para a criança, sim. Mas eu tive muita dúvida se eu ia conseguir. De ver o curso, depois aplicar, né? Sim, Mas sim, eu assim, mas tinha. a dúvida foi maior com relação ao tempo, que era pouco, né? Ou se você não iria conseguir aplicar, por exemplo, porque às vezes a pessoa pode pensar, não, acho que eu não vou conseguir aplicar, né, porque eu não sou terapeuta, alguma coisa, eu sou mãe, enfim, teve essa Era os, dúvida também. na verdade, a dúvida era dos dois. Eu tinha dúvida com relação, eu tinha medo com relação Acontece ao tempo, com o de não tempo. conseguir por causa do tempo, e a questão mesmo de eu não conseguir aplicar. Porque como o Felipe não interagia, eu tinha a sensação que ele não prestava atenção em nada que eu estava falando, eu pensei, o que vai adiantar? Eu vou falar com ele, não vai resolver nada. Porque Entendi. até exame de audição nele eu cheguei a fazer na fase, né, na fase de suspeita, né, me indicaram até fazer o exame de audiometria para ver se ele tinha algum problema de audição, né, e aí viu que não tinha nada e foi descartando, né, então, e ele, como ele não correspondia nem nada, eu tinha medo, falei, ele não vai me entender, não, eu não vou conseguir aplicar. Sim, faz parte. Muitas mães ficam com essa dúvida mesmo, assim. Chegou a É. passar pela sua cabeça, assim, além disso, por exemplo, de não conseguir a atenção dele, você pensou assim, ele é muito novo, ou então ele não se interessa por nada, você ficou com medo com relação a isso também? Fiquei. Você Eu percebeu acredito novinho, que né? Ele era bem novinho. foi, graças a Deus, que assim, eu nunca deixei, mesmo assim, lógico, né, na fase inicial, não acreditando que fosse, eu nunca fui do tipo que, vou ignorar e não vou investigar, sabe? Eu sempre falo, não, mesmo se não for, não vai ser em vão, né, a terapia, a fono que ele fez. Eu vou continuar levando até ver, né, algum resultado. Então, hoje, agora em fevereiro ele vai fazer 3 anos, mas eu tinha muito receio, sim, de não conseguir e, não ajudar ele, né, Sim, da melhor forma possível. não entendo. Assim, você falou assim que foi uma mãe que correu atrás para investigar, né? Fez o exame da Sim. audição, é importante fazer exame também de audição. Independentemente, né? Às vezes a criança, mesmo que ela não seja autista, mas a criança apresenta um atraso de fala, de linguagem, é importante fazer. Ou até mesmo com a criança típica, né? Como a gente fala, neurotípica, é importante fazer Uhum. para ver como é que tá, se ela está ouvindo bem, que às vezes até uma perda leve já dificulta a comunicação. Mas assim, esse seu desejo de investigar, é, você teve apoio da sua família? Você teve apoio do pai do Felipe? Como é que foi nesse processo, assim, de Essa, investigação? essa parte foi meio complicada, porque todo mundo ficava me falando, não, Letícia, você está neurótica. Minha mãe falava, não, minha filha, fica tranquila. Quando ele fizer criança quando ele fizer 2 anos que ele vai começar a Falar. falar. É, e aí eu deixava minha mãe falando, entrava no ouvido e saía no outro. E o pai já foi um pouco mais complicado, né? Porque ele não acreditava, até hoje ele não dá muita importância para o assunto, mas na época que ele foi diagnosticado, né, quando eu levava nas terapias, ele falava
que eu estava perdendo tempo, que eu estava caçando doença, né, pro Felipe, que eu que era bobeira ficar levando ele em fono, que ele era muito pequeno. Como o Felipe tem muita ecolalia, na hora que ele começou a cantar, ele ficava aí, ó, o menino já está falando, entendeu? Só que assim, era fala sem contexto, né? É aquilo que você explicou já para a gente, né? Que ele não tinha uma fala funcional. Ele acordava cantando Galinha Pintadinha, Mundo Bita, e aí para ele tá cantando, ele já estava falando. Estava se Então, comunicando, né? já estava se comunicando, então na cabeça dele aí, ó, para quê? O menino fala, menino grita e tal, canta as músicas, ele cantava as musiquinhas de desenho que passava, rapidinho ele já estava cantando, sabe? Então, assim, o pai levou mais nesse sentido, sabe? Que eu estava gastando dinheiro à toa, que eu estava inventando doença, que eu estava criando doença para o Felipe, que era bobeira levar ele em fono. E até quando eu, de fato, tive o diagnóstico, ele não deu para poder ir na consulta com a psicóloga, né, para ela me passar o retorno, né, do relatório, ele não pôde ir comigo, e aí ela me entregou o impresso, eu entreguei para ele, mas ele não leu, infelizmente ele nem leu, não deu importância, não procurou se inteirar, né, do assunto, do que é o autismo em si. E aí, num dia que eu perguntei para ele, você leu o relatório que a psicóloga passou? Aí ele só falou, não, li, mas e aí? Isso aí vai atrapalhar ele em alguma coisa na escola? Foi a única pergunta, o único pensamento dele, é se o autismo ia atrapalhar ele na escola. Então, assim, eu não tive apoio do pai. Minha mãe, meu pai, a minha irmã, que é quem me dá o apoio, me ajudam muito. Depois que eu realmente, de fato, tive o diagnóstico, eu li para eles, né, item por item, mostrei. E agora minha mãe já mudou o pensamento, até porque eram coisas que eles viam também, mas por não ter conhecimento, até para minha mãe não era nada, mas Era hoje em coisa dia de ela já criança, né? Eles falam muita coisa coisa de de criança, criança. coisa de criança. Minha mãe já mais idosa, né? Então ela, tipo, não, Letícia, não é nada não e tal. Mas depois, com o diagnóstico, ela mudou completamente o pensamento. Ela, não, realmente. Aí ela começa a pensar e lembrar coisinhas que o Felipe fazia quando era criança, bebezinho, né? Ela falava, não, realmente. E assim, são eles quem me dão o apoio hoje em dia, né? E o pai, independente, sem apoio, eu não travei por conta dele. Que Eu bom. segui em frente porque eu quero o melhor para o Felipe, então eu sempre vou dar o meu máximo, independente da opinião dele achar que é bobeira, que não tem necessidade, e deixa que a criança vai se desenvolver com o tempo, eu não segui esse raciocínio. Que bom. Fico Quanto mais feliz. cedo, né? Quanto mais Sim. cedo, melhor as intervenções para a criança ter uma qualidade de vida lá na frente. Então, eu ignorei todas as faltas de interesse dele e de bloqueio, né? E falta de interesse sobre a situação mesmo do filho e seguir adiante. E assim estou. E vou seguir sempre. E com um sorriso no rosto, mesmo com todas as Vou. dificuldades. Sim, sim, vai dar tudo certo, eu Sempre. tenho certeza. Pá, já tá dando certo, graças a Deus. Tá sim. Felipe é muito feliz e sortudo por ter uma mãe como você. Ai, obrigada, obrigada. Porque não é fácil, não, você seguir sem apoio de ninguém, ainda ter que ficar escutando que a mãe tá louca, que tá procurando doença onde não tem. Doença entre aspas, né? Porque autismo não é doença. Não é doença, exatamente. Mas as pessoas falam, né? Ah, tá procurando doença onde não tem, isso é com a sua cabeça. E também fiquei muito feliz com. Eu não quis falar no início para não te interromper, mas eu fiquei muito feliz com a pediatra, porque, infelizmente, Sim, muitas pediatras também falam isso. Ah, vamos esperar até 2 anos, cada crescer seu tempo, vamos esperar e tal.
E ela não, ela antes de 2 anos, com 1 ano e 7, ela já 1 ano e 7. identificou, já começou a observar, já te falou sobre o autismo, você já plantou ali a sementinha, pediu para Uhum. você fazer os exames de audição, tudo, para descartar, né, perda auditiva, já pedi para você estudar sobre o assunto. Então, eu gostei muito da postura dela, sabe? Porque muitos ficam com essa postura expectante, né? Vamos esperar para ver. Vamos esperar até Não, eu, 2, até 3. E aí? eu direto eu fico pensando, falo, nossa, eu tenho até que mandar uma mensagem para ela, porque acabou que depois que eu fiz essas 2 consultas com ela, que ela me falou sobre essa possibilidade, eu meio que fiquei com raiva, para falar a verdade. Eu Entendo, meio que entendo. fiquei com raiva dela, falei, não vou voltar nessa médica, não. E não voltei nela mais, estou com outro pediatra, mas ela foi fundamental. Ela foi excelente, porque se não tivesse sido ela para me abrir, Os abrir os olhos. olhos, provavelmente eu estaria, teria postergado mais, né, ainda, para poder ter o diagnóstico. Sim. E aí eu iria ficar me Acontece isso. martirizando muito, porque eu já fico me lamentando o período de 1 ano que ele ficou em um local aqui na minha cidade que não foi legal, sabe? Ele ficou de, ele ficou, ele foi atendido em setembro, né, de 2020. Lá ela já me deu os encaminhamentos e aí eu já procurei e já deu certo a vaga e eu já iniciei a fono e a psicóloga. Então ele ficou mais ou menos de novembro de 2020 até agosto agora de 2021 nesse lugar. E aí assim, eram terapias foi, né, muito vaga, era psicóloga 30 minutinhos e fono 30 minutinhos também. E aí eu fui vendo que não estava, é muito pouco, e uma vez na semana. Então eu vi que não estava tendo mudanças, e um dia eu fui parar para. Aí mudou a fono, aí a fono que assumiu, um dia. Até foi você quem me abriu os olhos, né? Porque eu estava aquele tipo de mãe que levava, deixava, não perguntava, me entregava, eu falava, e aí, como que foi? Eu falava, não, foi beleza e tal, e pronto, não questionava. Aí depois que você falou, né, no curso sobre a importância, né, da gente que a gente vai dar sequência na terapia que foi feita lá, né? Então, tem pessoa melhor para poder conhecer o filho da gente, né? Então, depois que com a sua fala, eu comecei a questionar mais como que tinha sido a terapia. E aí, um belo dia, a fono me entregou ele, eu percebi que, tipo, ela me entregava e ela tinha que ir embora, o Felipe era o último, aí ela me entregava e já ia embora e não me falava nada, não. Aí, um dia, eu fiquei na cola lá esperando o Felipe sair, que aí ela era assim, o Felipe fazia a fono, e aí depois ela entregava o Felipe para a psicóloga. Então, na hora que ela entregava o Felipe para a psicóloga, ela já corria embora e não me falava nada. Aí um dia eu fiquei parada lá na porta, porque na hora que ela entregou o Felipe, quando ela estava indo embora, eu falei, e aí, Cris, como que foi? E comecei a perguntar para ela. Ela falou coisas que eu falei, gente, não dá, não vai dar certo. Ela começou a falar, não, tá indo super bem, o Felipe tá apontando, pedindo as coisas, apontando o dedo. Aí eu fiquei olhando para a cara dela, falei, gente, ela deve estar me confundindo com outra mãe e falando de outra criança, porque não tem condições, ela não tá falando do Felipe. Aí eu Porque ele falei, não apontava sério? ainda. Ele não Não, apontava. ele não apontava, ele não fazia nada do que ela estava me falando, que ele apontava e que pedia as coisas. Aí eu fiquei assim, perplexa, assim, ouvindo ela, e ela falava, e eu pensava, gente, essa mulher está me confundindo com outra mãe, falando de outra criança, porque não tem condições. Aí eu, sério que ele está fazendo isso? Ela, tá. Aí eu falei, não, aí eu tomei a decisão, eu falei, não, eu vou tirar ele daqui, porque não está fluindo. Era E particular, era a Letícia. não, era convênio. Era num Por isso que era local que era 30 convênio. minutos, né, uma Era vez por 30 semana. minutinhos e, infelizmente, não era profissional qualificado. E aí eu decidi tirar, e aí coincidiu.
com eu te conhecer no Instagram, fazer a Semana do Autismo. Na mesma época, né? Foi. Aí peguei, fiz a Semana do Autismo contigo. Tem até minhas anotações do caderninho todinho. Que bom. E aí depois surgiu a oportunidade do PAP, né? Então, e aí foi abrindo a minha mente. Eu acho que você participou do concurso de resumos, não foi? Você chegou a participar? Eu participei do desafio, concurso de É, resumos? Não, de resumo não. não. Resumo eu não participei, não. Eu não Ah, cheguei a e- participar do de resumo, não. porque o seu nome eu fiquei Letícia Helena. Você vai ver, eu lembro de você, acho que lá da comunidade mesmo, do evento, sabe? Aham, Da comunidade do evento, né, que a gente faz, como fizemos agora na jornada. Aí eu fiquei, sei. será que ela participou do concurso de resumos também? Porque a gente faz, né, o concurso, mas você participou do desafio, né, Foi. que ficou em terceiro lugar, né, do segundo desafio. Fiquei. E agora a gente vai começar a nossa consultoria, né? Quarta-feira de noite a gente começa, com Vai. fé em Deus. Era para ser ontem, não era? Ontem, só que Era para você ter voltou a sido trabalhar. ontem. Eu voltei para o trabalho aí. Ontem foi meio complicado. Mas Ficou com o semana que vem Felipe à estamos noite. firme. Então, Oi? quarta. Não, eu tô dizendo, você ficou com o Felipe ontem à noite, né? Porque ficou Foi, trabalhando o dia todo. E foi. eu estava esse tempo todo com você em casa, e de repente você, né, não ficou fora e me sentiu falta. ele tá sentindo um pouquinho, tadinho. Mas vai dar certo. Semana que vem ele volta para a aula. Vai dar tudo certo. E Vai assim, sim. Letícia, por que que você decidiu, assim, dar um voto de confiança para o PAP, assim, para participar da Semana do Autismo, depois você decidiu entrar no curso, assim, o que foi que fez você ter essa certeza, né? Dizer, não, eu vou confiar nessa moça aí do Instagram, que eu comecei a seguir. Eu vou dar um voto para ela. Vou dar um voto de confiança para essa pessoa aí. Ela é gente boa. E tudo é verdade. Você é super gente boa. Obrigada. Então, eu decidi porque eu pensei, gente, eu preciso ajudar o Felipe a desenvolver. Então, baseado em tudo que eu via você postar no Instagram, da Semana do Autismo, o conteúdo que você apresentou para a gente, a forma sua de abordagem, a sua competência, a sua disponibilidade em ajudar, tudo que a gente perguntava das dúvidas, você, de forma excepcional, você teve excelência e aí só teve um detalhe, eu fiquei pensando, gente, faço ou não faço? Aí eu gostei muito da Semana do Autismo e comentei com a minha irmã, mas até então ela não sabia seu nome. Ela não, eu não comentei seu nome, eu só te falei para ela que eu tinha matriculado no curso, que eu tinha gostado muito. E aí a minha irmã também, né? Agora ela fica vendo, né, coisas do autismo e tal. E aí ela pegou e viu uma postagem, ela viu uma postagem sua falando do curso. E aí ela pegou e me printou, né, a tela e me mandou. Falou, Letícia, olha aqui, ela parece, eu gostei muito da fala dela, ela parece ser muito, muito competente, muito boa no que faz. Aí eu falei, gente, isso vai ser um sinal para eu me matricular nesse parque. E eu estava na dúvida, matricula ou não matricula? Aí eu lembro que o último dia de fazer a inscrição, acho que era num sábado, até meia-noite. E aí eu Não, na passei, sexta, era sexta, até na era, sexta meia-noite. Era na sexta, meia-noite? Eu sei que A o gente prazo era fecha até na sexta meia-noite. meia-noite. Verdade, era até a sexta na meia-noite. E aí eu Uhum. fiquei, gente, aí eu passei a noite toda pensando, matriculo ou não matriculo. Aí na hora que a minha irmã me printou a tela e me mandou sobre você, eu falei, gente, é um sinal, eu vou ter que me matricular. Aí foi Eu não sabia 11h40 disso, da não. noite. Eu nunca te Foi contei. nas últimas, entrou esses últimos Foi, minutos do segundo foi, tempo. no, foi nos 45 mesmo, eu nunca esqueço. Foi por volta de 11h40 da noite, mais ou menos, que eu falei, não, eu vou me matricular. Aí eu peguei, me matriculei e não me arrependi de forma alguma. Foi a melhor.
a melhor inscrição que eu fiz. Que bom, porque Você senão você tem foi que ótima, brigar com você sua é irmã. ótima. Foi, eu falo com minha irmã, eu chamo ela de Naná. Eu falei, Naná, você que deu um pontapé para eu poder me matricular, porque eu sou muito indecisa. Então, eu fiquei na dúvida. Falei, matriculo ou não matriculo? E aí ela, não, Letícia, matricula. Eu peguei e falei, não, eu vou matricular. E aí foi, no finalzinho, não me arrependo. Que bom. Você é excelente no que faz, no que propõe. Eu só tenho a te agradecer, Carla. Você é ótima. Obrigada mesmo. Eu também tenho que agradecer a pediatra do Felipe, a É, sua eu dedicação de ter ido atrás e investigado, né? Mesmo também não com seus desisti pensamentos de jamais. dúvidas, de não ter desistido, mesmo sem apoio do pai e tudo. Sim, E eu acho também que é a sua natural, irmã. né? É natural a Sim, gente ter essa dúvida, né? Porque eu acredito que a maioria das mães, talvez vê a situação, mas pensar, não, pode ser por causa disso. Que nem eu, quando eu vi o Felipe andar de vez em quando, ele tinha o hábito de andar na pontinha dos pés. Hoje em dia ele não anda mais, não. Mas quando ele andava, eu pensava, não, é porque ele deve gostar de ficar com o pé no chão, né, sim. geladinho. Eu falava, é porque ele deve gostar. Então, assim, quando ele ficava com a cabeça virada para trás, igual eu comentei, eu pensava, não, é porque ele deve achar engraçado. Tudo eu arrumava Uma uma justificativa. Sim. justificativa, né? Mas eu acredito que seja natural. A princípio a gente tem aquele impacto mesmo, o choque de saber, mas não é uma condição de outro mundo, né? Então, somos capazes de vencer e de trabalhar essas questões nas nossas crianças para dar tudo certo e elas terem um bom desenvolvimento. Sim. Como o Felipe está tendo, estou Sim, muito tá tendo e feliz por ele. muito. Eu também estou muito, muito. Em outra oportunidade ele aparece para Vai, conversar com a gente e cantar. vai sim, ele adora cantar. Ele ama mesmo. Assim, É, Letícia, para a gente finalizar, assim, se você quisesse, se você puder, quisesse, não, se você puder deixar uma mensagem, né, para as mães, os pais que estão assistindo hoje, que estão passando pelo mesmo que você, ou até já passaram, às vezes já tem diagnóstico, mas ainda está naquela fase da negação. Porque o que acontece? Às vezes, o pai, mesmo na negação, o pai e a mãe, vai atrás das terapias, né? Mas, infelizmente, em sim, alguns casos, não. Como fica um tempo maior na negação, aí nesse tempo não procura, né? Não, vou esperar. E, infelizmente, a criança vai perdendo tempo, né? De estímulos, de intervenção e de tudo mais. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, eu agradeço. E no final eu procuro as dúvidas aqui para te perguntar, para você responder sobre o Felipe, tá bom? tá Fique à bom. vontade, o espaço é seu. Tá bom, obrigada. Então, a mensagem que eu deixo para todas as mães e os pais é o seguinte: nós somos a principal fonte de apoio, né, e de referência para os nossos filhos. Então, eu, eu acho assim, no menor indício que o pai, que a família, né, perceba, investiga, corre atrás, né, aqui na minha cidade a gente tem grupos no WhatsApp, né? Então eu vejo muitas mães que lamentam muito ter negligenciado, né, a fase precoce, né, da investigação e ter atrasado, né, a questão das intervenções, né, os tratamentos, tanto por parte de médicos, né, que falavam, não, fica tranquilo, criança fala até 5 anos, entendeu? Isso é normal, e, e a própria questão da família, marido, não dar o apoio, e aí a mãe ficar mais retraída e não seguir, né, com as investigações e deixar o tempo passar. E isso é muito crucial, né, porque o quanto antes iniciar, o melhor para a criança, né? Não que se ela tiver com uma idade maior, isso que não vá, né, não vai ter nenhum tipo de melhoria. Tem, porém, o quanto antes, melhor, né? E,
busquem, assim, eu tenho comigo que a gente sempre tem que buscar o melhor, né, para os nossos filhos. Então, nós somos capazes e vão em frente, vão na luta, que tudo vai dar certo e todos nós vamos vencer e passar por todas as barreiras e os desafios que surgirem aí na nossa caminhada. Ah, voltou, Os, voltou. acho que O travou o áudio, o seu. áudio tava, só a imagem. O áudio É, estava ouvindo tranquilo, só a imagem, a minha que travou, depois a sua, e, enfim. Mas eu consegui escutar. deu. Eu consegui escutar. Eu não quis interromper porque o áudio estava ok, entendeu? Aí eu não quis interromper a sua fala. Mas, assim, a minha imagem que caiu umas duas vezes, depois a sua travou, Foi. mas depois travou. Eu agradeço pela mensagem, certo? Mesmo com a trava, com isso, deu para a gente entender. Deixa eu só colocar aqui Eu uma que dúvida. agradeço. E só mais uma colocação. Posso falar? Aproveitem muito a Carla, gente. Eu super, super, super indico o PAP, porque é uma forma maravilhosa da abordagem mesmo que você tem com nós e o conteúdo, né, que você disponibiliza, que você fornece, né, tem o material que a gente tem o acesso, né, para poder fazer as consultas por 3 anos. Eu ainda não concluí ele, né, eu estou no meio dele ainda, mas só Que bom, pelo já teve resultado. só, sim, pelo conteúdo que eu já vi, eu já, eu já pratiquei e já estou tendo ótimos resultados. Então, outra dica que eu dou, não percam essa oportunidade, porque é muito, muito, muito válido mesmo. Eu tenho um caderninho, toda etapa que eu faço, eu vou anotando. Eu tenho Muito bem. os tópicos todos, eu vou anotando tudo que você fala. É bom, porque para depois relembrar, né? É, Muita coisa uhum, na cabeça, muita informação, então é bom anotar. Eu tenho meu caderninho de sim. estudo também, cadê ele aqui? Esse é o mais recente, né? Aí eu faço os cursos, vou botando os post-its. Eu estou pensando em comprar um caderno de matéria, voltar ao ensino médio. Porque cada curso vai ser uma unidade, não, uma Um- matéria, né? Ou uma duas. matéria. Porque esse aqui já No- logo acaba, que só tem uma matéria. Deixa só eu botar aqui a pergunta que fizeram as duas pessoas, tá? Sobre as Tá, terapias do Felipe, que acaba que você falou que tirou do plano, mas você falou da psicóloga, mas assim, explique. sim, Vou deixar você explicar que é melhor, que ele está fazendo terapia, né? tá. Acabou que atualmente, o que eu consegui pôr, né? Que assim, acaba que terapias não é um custo assim, muito acessível, né? Então, eu só consegui pôr ele por enquanto. Eu acabei definindo pôr ele no ABA, ele está fazendo. Só que está tudo agora bem no início, sabe? O ABA e o acompanhamento com a psicóloga. Ele está só com essas duas terapias. Aí, E no a caso, fono agora que ele você vai está fazendo iniciar. particular. Estou fazendo particular. Agora Travou. é particular. Particular. Já estava no fim. Voltamos, voltamos. Ainda Voltou. bem que foi no finalzinho, né? Ainda bem que foi no finalzinho. Eu não sei se é É, aqui ou se é aí. Mas assim, você vai fazer particular agora, né? A fono, a isso. psicóloga, tudo. Sim, agora eu tive que mudar para o particular. Porque não Aí estava ele está dando certo fazendo a pelo plano. aba. Não, não, não deu certo. Aí eu mudei para o particular. Aí ele está fazendo a aba. E aí ele vai começar a fazer fono também, no mesmo local que ele faz a aba. Aí eu vou conciliar os horários, porque aí ele já faz uma e já vai para a fono. Não são todos os dias da semana também. E aí, a princípio, eu vou deixar nessa, fono, aba e a psicóloga.
que essa psicóloga que faz o trabalho com ele, ela faz um trabalho como se fosse de TO, para ajudar ele na questão da sensibilidade que ele tem, sabe? Com texturas, com cheiro, e a seletividade alimentar dele, que ainda está um pouquinho complicada. Entendi. Enquanto não está na terapia ocupacional, ela vai trabalhando algumas É, questões, assim, sensoriais e e eu gosto, comportamentais juntas. sim, eu gosto muito dela, ela é uma boa profissional, ela, mesmo não sendo assim uma TO específica, ela ajuda bastante também. E Que aí é bom. com o curso que eu faço com você, que eu vou seguindo em casa as dicas, vou pondo em prática todos o conteúdo que você passa para nós. E é isso, e a escola, que quando ele voltar agora semana que vem, vai ser isso, por enquanto. A escola dele, Letícia, vai ser híbrido? Vai continuar sendo híbrido? Vai ser todo dia? Como é que vai ser agora a escola do Felipe? Então, na verdade, não ficou definido ainda, sabe? Eu só sei que o início é semana que vem e não foi passada nenhuma informação ainda, porque aqui na minha cidade os casos ainda deu uma aumentada bem brusca, sabe? Aqui também. Então, Aqui eu também. acho, deve estar nacional, né? Sim, Aí eu tô achando que eles devem retornar no modo híbrido de novo. entendi. Mas eu vou ter que aguardar mesmo a próxima semana para ter mais informação. Certo. Obrigada. O pessoal está dizendo obrigada por responder. A Lia perguntou o que De é nada. aba. Olha, aba, de forma bem sucinta, né? Porque é É, análise do comportamento, né? Aplicado, né? É aplicado para várias outras coisas, mas ele ficou muito conhecido no tratamento do autismo, certo? É uma isso. abordagem. Dentro dessa abordagem existem alguns modelos, né? Por exemplo, o modelo Denver, não sei se você já ouviu falar. Tem o PRT, o Sim, PRT, né? Aqui no Brasil existem alguns floor modelos time, dentro do né? guarda-chuva. O Floor Time é um modelo desenvolvimentista. Ele é um pouco parecido com o Denver em algumas coisas, mas ele não está dentro da ciência comportamental. Não, ele é considerado um modelo desenvolvimentista. Mas é parecido em muitas coisas com o Denver. Uhum. Então, é uma abordagem, certo? Que se baseia na ciência do comportamento de Skinner para o tratamento de autismo. Então, se eu não estiver enganada, agora eu não sou muito boa de decorar números, acho que são 25 ou 26 práticas baseadas em evidência para autismo, e boa parte delas é derivada da aba, certo? E é isso. Estou explicando de forma bem sucinta, tá? Porque também ainda não tinha ouvido falar, obrigada por nada, porque é um assunto até um tanto complexo, mas eu sugiro que você depois dê uma olhadinha quando terminar aqui a aula. Você entra aqui no meu canal mesmo no YouTube, você procura. É quando eu tô tentando lembrar o nome do vídeo, eu acho que é alguma coisa, o que é aba, uma coisa assim. Porque aí eu entrevistei uma psicóloga que aplica a aba, tudo direitinho, aí ela explicou muito melhor do que eu. Certo? Eu prefiro modelos mais naturalistas, então eu me identifico muito com o Denver, algumas coisas também do PRT, o Floor Time, que a Letícia explicou, também citou, que é um modelo desenvolvimentista. Então, eu busco esses modelos assim. Mas o Denver é aba, está dentro da aba, certo? Só que é a parte mais naturalista, certo? Segue os interesses da criança, aquela coisa toda, ok? Mas aí você procura, acho que o nome do vídeo é o que é aba, certo? Que aí fala direitinho, ela explica direitinho. E também teve aqui o Natsu, que ele falou assim, graças a Deus que ele já está entendendo. Acho que ele botou alguma coisa antes. Até porque porque filho dele tem que correr atrás disso mesmo, pois sempre queremos o melhor para os nossos filhos, eles precisam muito da gente. Aí eu acho que ele estava falando com alguma Muito. outra mãe. Ah, sim, ele estava se referindo ao marido de uma das mães que daqui que não estava, tipo, acho que apoiando, sabe? Sei. O Denver disse que é muito bom para criança até os 5 anos. Sim, é até os 5 anos mesmo, mas é muito caro. Depois dos 5 você pode utilizar o PRT. Eu tenho um casal que eu acompanho na consultoria que o filho deles completou 5 ano passado, vai completar 6, agora em maio. E aí eles começaram com Denver e agora o PRT, ou PRT, né? Pronto. Vocês têm mais alguma dúvida para a Letícia? Que eu estou vendo mais a pergunta de quais terapias ele faz.
Pera ainda. Pera, tô procurando aqui. Ó, aqui você pode responder eu também, porque tem a ver com essa questão do plano de saúde 30 minutos que você falou. Uhum. Meu filho faz TO, a sessão de 30 minutos, acho muito pouco tempo. Já questionei a terapeuta se poderia ser mais tempo, e ela informou que era o método dela, pois quando a sessão é mais tempo, a criança se irrita. Você chegou a escutar isso lá das terapeutas quando era 30 minutos? Elas chegaram a justificar. Eu sei que realmente no Brasil todo é uma prática bem comum, de a sessão ser 30, 40, tem até um plano aqui na minha cidade que infelizmente é 20 minutos, são 20 minutos, e às vezes de 15 em 15, depois para uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses. Eu acho isso um absurdo. Para a Letícia foi só aquela dúvida mesmo. Aí você Só um minutinho, diga. Para a Letícia foi só aquela dúvida mesmo. Aí você pode dar tchau para ela já. Aí não, mas eu li a pergunta aqui porque talvez ela tenha escutado alguma coisa relacionada ao tempo, né? Não, lá no local que o Felipe fez, nunca me falaram nada, não. É mais a clínica mesmo que estipulou o horário, o tempo, né, de 30 minutos. Mas eu já ouvi falar que o certo seria, no mínimo, parece fono 40 minutos e TO 40 minutos, né? De 40 a 50, né? De 40 a 50 minutos. Mas eu acredito, tá? Que seja por conta também de rotatividade, né? Que com menos tempo você consegue atender mais pacientes, e com plano de saúde, infelizmente, paga muito pouco. Então, para você encher a agenda, você acaba atendendo menos tempo. Ou, como acontece aqui, nesse plano de saúde, que ele não tem clínicas credenciadas para atender fono, que tenha fono, psicólogo, terapeuta ocupacional. Tem que ser os profissionais que trabalham lá no hospital deles, sabe? Então, teve uma época que eram 3 fonoaudiólogas, depois 6 fonoaudiólogos, para atender uma demanda muito grande, porque como é um plano mais acessível financeiramente, então boa parte das pessoas tem esse plano aqui em Aracaju. Em Sergipe, na verdade. E aí, o que acontece? Poucos profissionais para atender. Aí eles fizeram o quê? 20 minutos. Aí de 15 em 15, depois de uma vez por mês, teve, ou seja, 10 minutos, a criança passa chorando, 10 minutos de terapia. Infelizmente, não adianta nada, né? Só para dizer que está fazendo alguma coisa. Então, é um absurdo isso. Um absurdo mesmo. Mas é isso, eu agradeço, Letícia. Sim, é muito complicado. E mais comum do que a gente pensa. Por isso que tem que saber dos nossos direitos, né? Baixar a lei, estudar e também, muitas vezes não, 99,9% das vezes precisa colocar o plano na justiça. Eu sei que às vezes a pessoa pensa, dor de cabeça, não vai dar em nada, mas eu tenho alunas que conseguiram eliminar e conseguir uma clínica perto de casa, uma clínica com especialistas em autismo, que atendesse a criança pelo plano, mas só conseguiu porque botou na justiça, infelizmente. E tem alunas que não têm condições financeiras e colocou com defensor público e conseguiu eliminar, né? Porque essa pessoa pensando no seu dinheiro para pagar advogado, né? Mas, assim, graças a Deus ela conseguiu defensor público e é muito bom e está conseguindo um andamento aí das terapias do filho dela. Eu conheço muitas pessoas que fazem esse método mesmo, que entra com o processo, com liminar, para poder ter o pagamento, né, integral. Sim. Mas no meu caso eu não tenho como fazer isso. Entendi. Não, acontece. Tá bom, obrigada, viu, Letícia? Foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço, obrigada. Eu que tenho que te agradecer. Obrigada mesmo, por nada também. Teve alguns momentos que travou, mas assim, o áudio ficou ótimo, deu para entender o que você está falando, e travou, acho que travava, mas não interferia no áudio, então deu para compreender, e travava e destravava logo. Só no finalzinho, quando estava passando a sua mensagem, que eu saí do ar, acho que umas 2 vezes, mas eu não era importante. E o foco era você. Então, o Wes botou, travou só para você, cara. Então tá ótimo. Que quem tava falando era você, o foco era em você. Não eu. Não, que obrigada. Bom. Eu te agradeço. Obrigada. Espero ter ajudado e contribuído um pouco com o pessoal. Ajudou bastante. A gente se vê quarta-feira à noite na consultoria, né? Nossa primeira consultoria. Sim, estou ansiosíssima. Também, viu? Beijos, boa noite. Obrigada, beijo. Boa noite, obrigada. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.